Boa noite. Paz, família. Vocês podem até abrir a Bíblia de vocês em Mateus 5, a partir do 1. Mateus 5, do 1 ao 11. Mas antes da gente começar a ler, eu vou orar, tá bom? Senhor Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui, Pai, para aprender mais de Ti. Queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Queremos colocar o nosso espírito totalmente dependente do Senhor, Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco, Pai, em tudo o que precisamos ouvir de Ti. Nós nos submetemos agora, a partir desse momento, à Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que transforma, que liberta, que cura. E nós cremos, Pai, que através da Tua palavra, nós veremos a nossa vida transformada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E ainda antes da gente começar a ler a palavra, eu queria fazer uma introdução sobre a palavra que a gente vai ler. Tá? Falar um pouquinho sobre o povo de Israel, quando eles viviam lá no Egito, e quando eles eram escravos. Eles viviam de acordo com um padrão de comportamento que eles aprenderam com o povo do Egito, não é isso? Eles adquiriram isso, né? Com o tempo. Foi muito tempo de escravidão, e com esse tempo todo eles acabaram adquirindo todo um padrão de comportamento, de conduta, com aquele povo do Egito. E era um padrão de comportamento que não agradava ao Senhor, né? Porque aquele povo lá no Egito, eles adoravam vários deuses, falsos deuses, faziam diversas atrocidades, a gente sabe disso, né? E esse tipo de conduta, de comportamento, quando Deus libertou o povo do Egito, Deus precisava libertar aquele povo daquela mentalidade que eles tinham também. Não era suficiente tirar o povo de lá. A mentalidade deles precisava mudar também. Não é isso? E para isso, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que foi uma maneira de transformar a forma como eles pensavam, como eles agiam, e principalmente em relação ao relacionamento deles com Deus, e entre eles, e entre as pessoas, né? Então, se a gente vê lá os 10 mandamentos, ali Deus se coloca diante daquele povo como sendo o único Deus, como o único Deus que era digno de ser adorado, né? E vai colocando também, né? Ele começa falando do relacionamento entre o homem e Deus, e depois ele vai falando do relacionamento entre as pessoas. E aí, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, né? Honrarás pai e mãe. Vai falando do relacionamento entre as pessoas como deveriam ser também, né? Porque Deus estava construindo ali uma grande nação. E aquela nação que estava sendo construída não podia vir com aquela mentalidade do Egito, daquele povo, do que eles aprenderam dentro do Egito, né? E assim se fez. E o povo de Israel continuou crescendo, né? Se tornou uma nação numerosa. A nação foi estabelecida, né? E a gente vê aí durante o período da Bíblia altos e baixos, e ali se estabeleceu um padrão de comportamento também entre aquele povo. E Jesus, quando ele veio com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não parava ali. O povo de Israel cresceu, a nação se estabeleceu, mas não era esse ainda o propósito de Deus, né? O propósito de Deus era restaurar o relacionamento entre o homem e Deus para toda a humanidade,
A gente sabe disso, né? Esse era o grande propósito. Mas quando Jesus chegou aqui, ele também encontrou um padrão de comportamento entre o povo que também não era o padrão que condizia com o propósito de Deus para alcançar toda a humanidade. Certo? Agora, dessa vez, também precisava ter uma mudança de mentalidade. Estão conseguindo me acompanhar? Precisava ter uma mudança de mentalidade naquela época. Quando a gente pensa assim, não matarás, é tão óbvio, né? Não, naquela época não era, eles matavam mesmo por qualquer coisa, então não era óbvio. Então, assim, era necessário que houvesse aquela mudança de mentalidade. E quando Jesus veio, ele tinha o mesmo desafio. Ele também precisava trabalhar na mentalidade daquele povo, que tinha um padrão que, se continuasse do jeito que era, o propósito de Deus de alcançar toda a humanidade não seria alcançado. Certo? E assim, o que Jesus precisava fazer ali era ensinar isso àquele povo. Como deveria ser, então, implantar um novo padrão de comportamento, de conduta, mas principalmente um novo padrão de relacionamento entre o homem e Deus e entre as pessoas. Né? Jesus, nesse mesmo capítulo, ele diz que ele não veio para abolir a lei. É verdade, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para completar. Né? Em algumas versões diz que ele veio para cumprir. E eu gosto muito de uma Bíblia que eu tenho, que ela foi traduzida direto do hebraico. E quando tem algumas pequenas palavras que podem mudar o sentido, eu gosto de ver direto do hebraico para o inglês. Ela não ficou passando por várias línguas. E ela diz que ele veio para complementar a lei. Certo? E somente obedecer à lei, naquela época, era pouco. E muitos nem obedeciam. Muitos usavam máscaras e viviam uma vida religiosa, fingiam que obedeciam, mas por trás faziam coisas que desagradavam ao Senhor, né? E quando Jesus veio, ele não chegou logo atraindo as pessoas para poder ensinar. Então, o que ele fez? A estratégia dele, né? Ele começou a curar as pessoas, começou a atrair as pessoas através da cura, da libertação. Com isso, ele começou a se tornar conhecido. À medida que ele foi se tornando conhecido, as multidões começaram a segui-lo. Né? Aí sim, bom, vamos ver o que ele tem para dizer também. Ele pode curar, ele pode libertar, mas vamos ver o que ele tem para falar. Né? As pessoas começaram a se interessar por ouvi-lo. E aí agora a gente vai ler, então, Mateus 5, a partir do 1. Que fala exatamente sobre isso. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se os seus discípulos, aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, ensinava, dizendo... Vou abrir um parênteses aqui, porque a gente vê aqui falando sobre as bem-aventuranças. E bem-aventurados, ele tem um significado de mais que felizes. Então, em vez de falar bem-aventurados, eu vou falar mais que felizes, tá bom? Isso quer dizer bem-aventurados. Mais que felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mais que felizes os que choram, porque serão consolados. Mais que felizes os humildes, porque herdarão a terra. Mais que felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais que felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais que felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais que felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais que felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais que felizes sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira,
pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiam os profetas que viveram antes de nós. Então, aqui, Jesus, através dessas palavras, desses ensinamentos, ele começava ali a estabelecer uma nova forma de se relacionar com Deus e com os homens, né? E, assim, a gente vê que os padrões do mundo, né, desde lá da época do Egito, se a gente for pensar até hoje, os padrões do mundo eles vão mudando ao longo do tempo, não é isso? As coisas vão mudando, os padrões do mundo vão mudando, a forma de pensar a respeito das situações vão mudando. Se a gente for pensar que há anos atrás uma mulher usar um biquíni na praia seria um absurdo, e hoje não é. Isso são costumes que vão mudando, né? E assim também entre os relacionamentos, os padrões do mundo vão mudando também. Mas os padrões de Jesus, ele não muda. Os padrões de Jesus não mudam. Pode passar o tempo que for, que vai ser sempre o mesmo. E essa forma de pensar daquele povo, ela precisava realmente mudar. E ele estabelecia aqui um padrão de relacionamento com Deus e com os homens que seria para sempre. Ali ele começava algo que não mudaria mais, né? E aí a gente agora pode falar um pouquinho sobre cada um deles, cada um desses ensinamentos que Jesus deixa aqui para a gente. E, de acordo com o padrão de Jesus, ele diz que mais do que felizes são os pobres em espírito. Ele começa por aqui. E existe muito, assim, dúvidas e divergência a respeito desse primeiro ensinamento, né? Porque em algumas versões está escrito pobres de espírito. Eu cheguei a ver algumas versões escrito pobre de espírito. Se você pegar o dicionário e botar lá pobre de espírito, vai aparecer assim, pessoa maldosa, cruel. Então, assim, não tem nada a ver com o que Jesus estava falando ali, né? E por isso eu gosto das versões que diz pobres em espírito. Faz toda a diferença. Aí vamos entender. O que é pobre, né? O que é uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre é uma pessoa que ela passa por necessidade, certo? A pessoa pobre, ela tem carências, né? Tem muitas carências. E a pessoa pobre, normalmente, né, ela é dependente. Ela depende de outras pessoas, né? Se a gente for pensar na pobreza mesmo, as pessoas pobres elas dependem de outras pessoas, né? As pessoas pobres são dependentes, necessitadas, né? Só que pobre em espírito. O que é o espírito aqui? Com letra minúscula, tá? Vocês podem ver que está aí com letra minúscula. É o nosso espírito. A Bíblia, se você for ver lá por exemplo, em Gálatas 5, quando fala dos frutos do espírito, o espírito está com letra maiúscula. Então, é o Espírito Santo. Então, esse espírito aqui é o nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito é a nossa parte, é a parte de nós que se relaciona com Deus. É através do nosso espírito que a gente se relaciona com o Espírito Santo. Certo? Então, o que é uma pessoa pobre em espírito? É aquela pessoa que é dependente do Senhor, que é dependente do Espírito Santo. É aquela pessoa em que o seu espírito depende, é necessitada do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu comecei a ler, até então eu já tinha lido durante bastante tempo, todo mundo conhece as Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, mas dessa vez que eu comecei, eu já tinha na ideia de falar sobre isso, sobre esses padrões que são colocados pelo mundo e os padrões de Jesus, mas pelo menos em mim se revelou algo muito maior. Porque quando você vê que Jesus está começando, quando ele começa aqui a falar no Sermão do Monte, a ensinar aquele povo, na verdade ele estava revelando o Espírito Santo para aquelas pessoas. Aquelas pessoas ainda não tinham o Espírito Santo, que viria depois. Mas ele começa aqui, através dessas palavras, a revelar para aquele povo
a respeito do Espírito Santo. Isso se revelou para mim assim muito claro. Porque quando ele fala que nós precisamos... O básico de tudo, da vida do cristão, é você ter o teu espírito submisso e dependente do Espírito Santo. E é isso que ele está falando aqui. É a base de tudo. A gente precisa estar com o nosso espírito totalmente dependente do Senhor e declarar isso. E colocar realmente o nosso espírito diante, submisso do Espírito Santo de Deus. E ali ele continua falando uma frase que para muita gente é contraditória. Para muita gente é contraditória quando ele diz: mais que felizes são os que choram, porque serão consolados. Aí eu falei assim, como que uma pessoa que chora pode estar feliz? Aí você vê vídeos aí pela internet, muita gente dizendo que é contraditório, né? Que não faz sentido. E aí, quando eu vejo, sabe, que quando ele diz que se você tem um espírito dependente do Espírito Santo de Deus, ele não está dizendo que a gente não vai chorar, ele está dizendo que a gente vai chorar. Mas quando a gente vai chorar, o que vai acontecer? Vamos ser consolados, é isso aqui. Mais que felizes são os que choram, porque serão consolados. Quem é o nosso consolador? É dele que ele está falando. Jesus está falando sobre o Espírito Santo para aquele povo. Ele ali começava a revelar o Espírito Santo para aquele povo. Para nós. Né? Então, quando vocês chorarem, vocês têm um consolador. Vocês vão ter o Espírito Santo de Deus para consolar vocês. Né? Mais que felizes são os que choram, serão consolados pelo Espírito Santo. E aí ele continua e diz, mais que felizes são os humildes. Em algumas versões está mansos. Bem-aventurados são os mansos ou pacíficos. E aí me veio novamente, puxa, mansidão, ele está falando de mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. É um fruto do Espírito. E aí, se você tem se você é pobre em espírito, porque você tem o seu espírito dependente do Senhor, você vai obter através do Espírito, que está lá com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, você vai ter os frutos do Espírito. E aí, mais uma vez, de quem que ele está falando aqui? É do Espírito Santo. Porque você vai alcançar a mansidão através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Do seu relacionamento com o Senhor. E assim, não sei para vocês, mas para mim isso foi revelador. Saber que o tempo todo ele estava ali falando do Espírito Santo, sabe? Que o tempo todo ali, na verdade, ele estava ensinando ao povo a se relacionar com Deus, através do Espírito Santo, que eles passariam a ter e que nós hoje temos. Nossa, sim, para mim foi maravilhoso. E aí ele continua, assim como, outra observação que eu achei também interessante, assim como nos 10 mandamentos, quando Deus começa falando do relacionamento entre Deus e o homem, e depois ele continua falando do relacionamento entre as pessoas, e aqui também. Jesus ele começa falando do relacionamento entre as pessoas e Deus, através do Espírito Santo, e depois ele começa a falar do relacionamento entre as pessoas também. E aí ele diz que mais que felizes são os que têm sede e fome de justiça. O padrão daquele tempo, que Jesus estava vivendo ali, dizia o seguinte, olho por olho, dente por dente. Né? Se a gente for ver lá, esse capítulo aí, do 38 ao 48, Jesus fala como que nós devemos agir em relação àqueles que nos fazem mal. E ele diz o seguinte, se te bater na face direita, dê a outra. Se quiserem te levar no tribunal e tirar a túnica, deixe que levem também a capa. Amais os inimigos. Orem pelos que te perseguem. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, você foi injustiçado? Quem tem sede e fome de justiça é porque foi injustiçado, né? Você foi injustiçado?
Não faça justiça própria, até porque a própria palavra diz que a nossa justiça para Deus é como um absorvente sujo, né? Exatamente isso é o que diz a palavra. Então, a nossa justiça é uma porcaria. E é o que ele fala aqui, olha, se hoje vocês são assim, mudem esse comportamento, mudem essa forma de pensar. Né? Aí a gente fala, muitas vezes a gente pensa assim, mas como conseguir isso, né? É impossível. Para nós, eu acredito até que seja impossível mesmo em muitas situações. Eu acredito mesmo que seja até impossível. Mas quando a gente aprende com o que ele está ensinando lá nos 3 primeiros ensinamentos, que se a gente conseguir realmente ter o nosso espírito submisso ao Senhor, se a gente buscar os frutos do Espírito, né, com a mansidão, é totalmente possível. É totalmente possível. Porque não é por nós. Né? É totalmente possível ter esse tipo de comportamento. E aí ele continua falando sobre que mais que felizes são os misericordiosos. E Jesus, assim, ele é muito maravilhoso, porque tudo dele é muito completo, nada é superficial, né? E quando a gente pensa em misericordioso, a gente já pensa logo em como que a gente vai ajudar alguém fazendo uma doação, doando alimentos, né? A gente já pensa logo nisso. Só que ele vai muito além disso, quando ele fala de misericórdia, né? Ele está falando realmente da gente se importar com os outros. Quando eu estava lendo aqui a respeito disso, eu lembrei de algo que aconteceu com uma amiga que estava contando para a gente, que ela tem uma filha de 10 anos. E essa amiga minha, ela é muito ligada à arte, ela é arquiteta e também tem artes, e é muito envolvida, é muito criativa. E a filha acaba indo pelo caminho, então a filha dela faz vídeos para a internet, né? Ensina a fazer bijuterias, é muito comunicativa. E ela contou que essa filha dela tem uma amiguinha, né, também da mesma idade, e estava sempre lá na casa dela, de repente começou a parar de ir na casa dela, e elas estudam juntas. E ela disse que a filha um dia chegou em casa chorando, porque na escola estava todo mundo falando que essa menina estava falando mal dela para todo mundo, dizendo que ela tinha ficado metida, sabe? A princípio, quem olha pensa assim, que ela estava com inveja, né? É o que as pessoas pensam. E o pai dela, que estava perto, falou assim, filha, deixa isso para lá. Ignora, despreza, deixa isso quieto, deixa para lá. E só que a mãe teve um entendimento, ela falou, filha, não faz isso não, compra um presente e dá para ela. Fala para ela que ela é importante para você, que você quer ficar junto com ela porque ela é sua amiga. O mundo diz que você tem que fazer isso, desprezar, deixar para lá, dar um gelo, mas não é o padrão. O padrão de Jesus não diz isso. O padrão de Jesus diz que a gente tem que amar e a gente precisa ter atitude de amor. E assim a menina fez e ela voltaram a ser amigas. E isso é o que o Senhor ensina para a gente. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia por aquela menina que estava com um sentimento ruim no coração dela e foi retirado aquele sentimento ruim. O que poderia acontecer até no futuro daquela menina? Ela iria crescer com aquela mágoa. E isso é misericórdia. Às vezes a gente acha que misericórdia é só doação, mas não é não. Misericórdia é se importar com os outros. Né? Isso sim é misericórdia. E aí ele continua falando que mais do que felizes são os limpos de coração. E aí a gente pergunta, né? E como que está o nosso coração? Os padrões do mundo, os corações estão cheios de mágoa, de rancor, de ferida, de frustrações. Infelizmente é assim que está o coração de uma grande maioria. E cada vez mais que a gente conversa com as pessoas, por onde a gente anda, você vê as pessoas com os corações assim.
Dentro e fora das igrejas, a gente vê as pessoas com corações assim. Sujo, mas sujo não é do pecado só, mas sujo de ferida, de frustração, de mágoa, de ofensa, porque foi ofendido e aquilo ali está doendo. E machucadas. E você vê que as pessoas que estão feridas, elas ferem. As pessoas que estão machucadas, elas machucam. Não é assim? E muitas vezes essas pessoas, elas querem ser amadas, mas elas não sabem como amar. Elas querem ser amadas, mas elas não amam. E na palavra diz, né, de que onde está nosso tesouro, ali está nosso coração. E a gente precisa parar de dar valor, de colocar como riqueza esses sentimentos que estão no nosso coração. E diz também que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Os olhos é uma porta de entrada para o coração, né? É uma porta de entrada. Então, a gente precisa se atentar a esse tipo de sentimento que a gente tem. E prestar mais atenção nesse tipo de sentimento. E uma boa receita para isso é a gente parar de se preocupar com nossos sentimentos. Quando você para de olhar para dentro de você, dos seus sentimentos, e começa a olhar para os outros, você começa a olhar os outros de uma forma diferente. Sabe? A palavra diz que seus olhos forem bons. Como que nossos olhos podem ser bons? Quando você olha para o outro e vê o que ele pode se tornar, e não aquele comportamento que ele está tendo naquele momento. Ali você está tendo um olho bom. E assim nosso corpo vai ser luz. E assim a gente vai poder ter um coração limpo. E ele continua falando, né, que mais que felizes são os pacificadores. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. Mas como que está o padrão do mundo, né? O que o mundo tem feito em relação a isso? Quando eu falo mundo, aqueles que estão ali do nosso lado, a gente vê isso o tempo todo. Muitos de nós já fomos assim e muitos ainda lutamos contra muitas dessas coisas. No mundo se incentiva a vingança, né? A gente cresce ouvindo muita coisa do tipo assim, por exemplo, quem perdoa é Deus, né? A gente escuta muito falar isso. Quem perdoa é Deus. E muitas outras coisas. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, né, que o pai fala, dá um gelo nele, despreza. Outra coisa também. Quem ouve o que quer, fala... Como é que é? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? A gente escuta muito falar isso. Quer ver outra? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Quem nunca escutou isso? Gente, são padrões de pensamento do mundo. O padrão de pensamento de Jesus, a gente tem que ser pacificador. E um pacificador, ele não vai dar um boi para entrar numa briga. Ele não vai dar nada para entrar numa briga. Pelo contrário, ele não vai entrar numa briga. Não vai entrar. E vai fazer o que for preciso para que outras pessoas não entrem também. Né? A gente vê muita pessoa falar bem feito. Acontece alguma coisa com alguém, bem feito. Quer ver uma coisa que eu tenho ouvido as crianças falar agora, que eu fiquei atenta, porque eu escutei o Ethan falar? Toma. Quem tem criança, preste atenção, tá? Porque esse toma quer dizer bem feito. A gente tem que ensinar. Acontece alguma coisa com... Mesmo que seja ruim, que eles falam isso quando é com um vilão. Mas a gente precisa ensinar que para Jesus, o pecador, o que mais o Senhor quer é que ele se arrependa. Então, aquele vilão, ele precisa parar de ser vilão, deixar de ser ruim e passar a ser bom. Então, a gente não pode falar toma. Né? E a gente precisa se atentar a essas coisas que são padrões do mundo, não é padrão de Jesus. Certo? Muito pelo contrário, né? Jesus, quando estava na cruz,
ele olhou para aquele povo e falou: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus falou. Ele não falou: toma, bem feito, quando sobreveio sobre eles a mão pesada do Senhor, né? E mais que felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Isso aí está falando aí, eu entendo como uma inversão de valores, que o mundo hoje, ele vê aquela pessoa que age de maneira correta como um bobo. Hoje em dia não está assim? Quem faz as coisas certas é um idiota, é um bobo? É isso que, muitas vezes, por causa da justiça, a pessoa tem medo de ser perseguido. Ou até sofre mesmo perseguição por agir corretamente. E a gente vê muito isso acontecer. Mas quem segue os padrões de Cristo, quem realmente segue os padrões de Cristo, ele não vai ter medo de ser demitido porque ele não aceitou mentir. Ele não vai ter medo de ser demitido porque pediram para ele falsificar um documento e ele não quis falsificar. Certo? Quem realmente vive no padrão de Cristo não vai ter medo. Porque ele sabe, ele crê na palavra que diz que se você for justo até o fim, você vai herdar o reino de Deus. Então você não tem que negociar esse tipo de princípios. Que seja perseguido então, se tiver que for. Mas a gente não pode negociar com esse tipo de princípio. E por fim, para finalizar, mais que felizes, os que são insultados, perseguidos, e por causa do nome de Jesus, ou seja, por seguirem a Jesus. E essa aqui é outra também que o Senhor me revelou, porque quando a gente pensa assim, isso aqui às vezes passa batido, porque a gente pensa assim, mais que felizes são os que são insultados, perseguidos, maltratados, por seguirem a Jesus. E a gente pensa, mas eu vivo num país que não tem esse tipo de coisa, né? A gente consegue se reunir, a gente não é perseguido, isso acontece lá fora. E aí me veio logo na mente, mas e quando você deixa de falar de Jesus, deixa de orar por alguém, que você sente de orar por alguém, mas você não ora, você sente de falar de Jesus para alguém e você não fala, porque você tem vergonha? Estou falando você, estou falando de mim também, tá? Com certeza. E a gente, por medo dos comentários que as pessoas vão fazer, por vergonha de passar por alguma situação, às vezes medo de não ser aceito naquele meio. Será que você também não cabe aqui quando ele diz que a gente seria mais que feliz que mesmo se nos insultassem, mesmo que falem de nós, mesmo que chamem a gente de crente chato, mesmo que não queiram andar conosco, mesmo que nos insultem, mas que a gente faça, porque o Senhor diz que grande será a nossa recompensa no céu, porque se formos caluniados por seguir a Jesus, teremos recompensa no céu. Né? É claro que aqui a gente não está falando que ninguém vai sair, como a gente costuma dizer, colocando Jesus goela abaixo daqueles que não querem ouvir, não é isso. Mas muitas vezes nós temos direção do Senhor para fazer e não fazemos. Muitas vezes nós mesmos sentimos que um colega do nosso lado precisa de uma palavra e a gente não dá, porque a gente tem vergonha, a gente tem medo do que vão pensar da gente. No entanto, se pensarem mal, a gente vai ser recompensado. Então a gente não devia, ter vergonha, ter medo. Porque se a nossa palavra alcançar aquele irmão, glória a Deus. Mas se a gente for insultado por ele, glória a Deus também, porque a gente vai ser recompensado. Né? E
E assim, como eu disse, né? Os padrões do mundo, eles vão mudando o tempo todo. Mas os de Jesus, eles vieram para ficar. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Jesus, quando ele dava essas palavras para a multidão, era isso que ele estava querendo dizer àquele povo. É possível não é por causa de vocês que é possível por causa do Espírito Santo. Por causa dele é que é possível. E sem ele é impossível realmente a gente nos manter dentro desse padrão de relacionamento com Deus e entre as pessoas, que é o que agrada ao Senhor. É através do Espírito Santo de Deus. E como começar, né? Como começar isso? Pelo primeiro ensinamento que Jesus traz, sendo pobre em espírito, colocando o nosso espírito dependente dele, submisso a ele, né? E se esvaziando de nós mesmos, das nossas vaidades, nossos achismos, tanta resistência que às vezes a gente cria. E tudo que a gente precisa é se desprender disso tudo, para que, sendo tratados, a gente possa ser ajudador também do Espírito Santo para alcançar outras pessoas. Amém? E é isso. É que a gente coloque o nosso espírito totalmente dependente e submisso ao Espírito Santo do Senhor. É o princípio de tudo. Amém? E é isso. Amém. Vamos orar? Eu não falei com quem está em casa, né, gente? Boa noite para vocês. Espero que a palavra do Senhor alcance cada um de vocês que está em casa, tá bom? Senhor Deus, Paizinho, poderoso Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que se revela a nós, Pai, essa noite. Obrigada, Jesus, porque há mais de 2000 anos atrás o Senhor deixou esses ensinamentos que são válidos até hoje para cada um de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos faz lembrar deles, Senhor, de tempo em tempo, para que a gente entenda que é possível ter uma vida de relacionamento com o Senhor e entre irmãos também, Senhor. Um tipo de relacionamento que te agrade. Um tipo de relacionamento, Senhor, que nos levará a se encontrar contigo, Pai, na eternidade. Pai, a todo tempo na Tua palavra o Senhor fala sobre eternidade. Que se conseguirmos, Senhor, vencer os padrões desse mundo, nós vamos nos encontrar contigo. E o Senhor diz que é possível. É possível porque o Espírito Santo está conosco. É possível porque o Senhor venceu o mundo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada uma dessas palavras, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por revelar, Senhor, Jesus a nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por fazer com que possamos entender, Pai, a Tua palavra e com isso poder viver e praticar a Tua palavra, Senhor, que é mais importante do que tudo. De nada adianta, Pai, se apenas lermos e ouvirmos e não praticarmos, Pai. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor. Sim. Nos ajude todos os dias, Pai. Que assim como a sua misericórdia, Pai, se renova toda manhã, que a cada manhã, Senhor, nós possamos também renovar, Pai, o nosso relacionamento contigo. E aprender mais, Senhor, a nos relacionar com as outras pessoas também, Paizinho. Para muitas pessoas se relacionar entre si é muito difícil. A gente escuta tanto isso. Ai, o relacionamento é difícil. Mas o Senhor nos ensina, Jesus.
O Senhor nos ensina qual o segredo para que a gente consiga se relacionar bem com todas as pessoas. Todas, Pai. Independente de quem são e como são. É possível se relacionar com todo tipo de pessoa. Quando a gente verdadeiramente aprende o que a Tua palavra nos ensina. Que de nada vale, Pai, a nossa justiça. Que de nada vale, Senhor, os sentimentos que guardamos no nosso coração e que nos impedem, Pai, de amadurecer e de crescer, Pai, em nossos relacionamentos contigo e com os outros. Então nos ajude, Espírito Santo de Deus, a nos desprender disso tudo. Limpa, Espírito Santo, o nosso coração. Derrama, Espírito Santo de Deus, sobre nós os frutos do Teu Espírito, Senhor. E limpa-nos, Senhor, e purifica-nos, Senhor. Nós colocamos, Senhor, o nosso espírito dependente de Ti. Nós colocamos o nosso espírito totalmente submissos a Ti, Espírito Santo de Deus. Para que o Senhor nos ensine. Para que o Senhor nos amadureça. Para que o Senhor nos faça, Senhor, ser maduros na fé e deixar de ser meninos, dando tantas importâncias aos nossos próprios sentimentos e se preocupando mais com os outros, Pai. Sim, Senhor, que nossos olhos sejam bons, que o nosso coração, Pai, esteja cheio de Ti, Espírito Santo, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E com o coração cheio de Ti, Pai, só falaremos, Senhor, daquilo que irá gerar cura, Pai, para as pessoas. Pai, de tudo que precisamos, o que realmente precisamos, Pai, é de Ti. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti. E que isso não passe despercebidos, Pai, quando a gente passar pelas situações do dia a dia. E que depois que as situações passam, a gente fala, meu Deus, por que eu não pedi o Espírito Santo na hora para interceder por mim? Mas que isso esteja o tempo todo, Senhor, conosco. Nos lembrando que a gente tem o Senhor e que a gente pode contar contigo, Espírito Santo. Em todas as situações. Em todas as situações. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós nos submetemos a Ti. Nos submetemos a Ti, Espírito Santo de Deus. E queremos, Senhor, declarar com a nossa boca que queremos sim ser transformados por Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, porque muitas vezes precisamos nos sacrificar, porque a nossa carne não quer. Mas a Tua palavra diz que vale a pena. Vale a pena, porque estaremos contigo por toda a eternidade, Senhor. Por toda a eternidade. Oh, Paizinho, engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus amoroso e cuidadoso, e que tem levantado os Seus filhos, Senhor, mais uma vez, a mudar o padrão de comportamento, a termos a nossa mente renovada e sermos transformados através da renovação da nossa mente. Obrigado, porque muito o Senhor tem falado sobre isso nesse tempo, porque temos visto essa necessidade, o Senhor tem visto essa necessidade mais uma vez, para que o Seu propósito continue sendo cumprido. Entendemos, Senhor, para o Seu propósito ainda ser cumprido, Pai, precisa haver mais uma vez uma transformação, Senhor, no nosso comportamento, na nossa conduta, no nosso relacionamento contigo, no nosso relacionamento entre nós. Obrigada, Senhor, por ter nos despertado, porque o Senhor tem nos despertado, tem despertado todo o Teu povo para isso, a mudarmos a nossa mentalidade. E que seja assim, Senhor, que assim seja, para que se cumpra tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem
como propósito para cada um de nós. Oh, Senhor, levanta sim, Senhor, levanta sim o teu povo, Pai. Levanta sim, Pai, porque não é mais tempo, Pai. Não há mais tempo de ouvirmos histórias, Senhor, de pessoas que estão dentro das igrejas pregando o teu nome, levando o teu nome, e ao mesmo tempo, Senhor, adulterando, ao mesmo tempo, Senhor, pecando contra ti, Pai. Não há mais tempo para isso. Por isso, Senhor, desperta, Senhor. Desperta a geração que vive hoje. Desperta essa geração que vive hoje nesse tempo, Senhor. Desperta, Senhor, para que haja de verdade uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, Pai. E que a gente de verdade entenda que é possível, através do Espírito Santo de Deus, é possível. O Senhor tem mostrado isso para nós, Espírito Santo, e nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. E te pedimos, Espírito Santo, continua trabalhando em nós. Continua operando, Senhor. Trazendo à nossa mente, Pai, tudo aquilo que ainda precisamos mudar em nós. Na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Continua mudando em nós, Senhor. E que a gente pense nisso, Senhor, em nós, porque muitas vezes somos levados, quando ouvimos uma palavra, a pensar naquela pessoa que a gente quer que mude. E o Senhor tem dito que quem precisa mudar somos nós. Cada um de nós. E que pelos outros a gente ora. A gente ama. Mas a mudança tem que ser em nós. Que a gente só vai conseguir tirar a trave do olho do outro quando a gente tirar primeiro aquela que está no nosso. Então que a gente tire, Senhor, a trave que está no nosso olho primeiro. Que só assim poderemos enxergar com clareza para poder tirar do outro. Então tira em nós, Pai, tira de nós, Senhor, tudo que nos impede de enxergar. Tudo que nos impede de ouvir. Tira, Senhor, de nossos olhos, Senhor. Porque nossos olhos precisam ser bons. Então tira toda a trave dos nossos olhos, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós não mudamos. Porque a gente ouve muitas palavras, mas a gente acha que aquela palavra não é pra gente. Aquela palavra é pro outro. Mas hoje o Senhor diz, essa palavra é pra mim. E é para cada um de nós. Não é para o outro. E que o Espírito Santo traga a revelação no nosso espírito. Daquilo que precisa ser mudado. Daquilo que precisa ser transformado em nós. Daquilo que precisa ser limpo no nosso coração. Daquilo que precisa ser transformado e renovado na nossa mente. Opera em nós, Senhor. Em nós, em cada um de nós, Pai. E que seja o seu nome glorificado através da vida de cada um de nós, Pai. Através da vida de cada um, Pai, de nós. Te glorificamos e te agradecemos. Pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém.